Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula de número 2, objeto de conhecimento, classificação do átomo de carbono. E o detalhamento, classificação do átomo de carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. E então, agora vamos para a nossa aula. Então, nós vamos começar a nossa aula aqui resgatando um pouco do que é a química orgânica, né? Porque é todo esse nosso conhecimento. A química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. E existem milhares de compostos orgânicos presentes no nosso planeta. E isso por quê? Porque a partir da característica do átomo de carbono em formar cadeias, a gente consegue produzir uma infinidade de produtos. E eles estão presentes no nosso dia a dia, como por exemplo, vocês podem ver, vocês viram agora né, a nossa imagem de bombons, de doces, dos nossos produtos do dia a dia, como cosméticos, perfumes, hidratantes, produtos de limpeza, tudo isso aqui no nosso planeta. Além disso tudo, de toda uma produção, tem toda uma questão industrial, muitos compostos sendo produzidos também aqui na nossa cozinha, com produtos alimentícios, tudo que é colorido, tudo que é gostoso, que tem sabor, tem compostos orgânicos, além também dos medicamentos. Nós temos uma infinidade de produtos de medicamentos, né? Então, tudo isso tem compostos orgânicos. Dentro disso tudo, tem no nosso organismo também os compostos orgânicos. Nós somos formados por muitas moléculas e dentre essas moléculas do nosso organismo tem esses compostos orgânicos. Só que essas moléculas orgânicas, muitas delas são muito grandes, são muito extensas. Então a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa reconhecer as fórmulas, que são chamadas de fórmulas orgânicas, né? Fórmulas estruturais. Então, a gente precisa relembrar um pouquinho como é que são apresentados esses compostos orgânicos. Por quê? Porque alguns são simples, como por exemplo o metano, que é o composto orgânico mais simples que existe. Mas no nosso organismo, por exemplo, nós temos moléculas enormes, como por exemplo aqui a molécula da ocitocina. Olha como ela é uma molécula muito extensa, muito grande. Então a gente precisa relembrar aqui um pouquinho como é que a gente identifica as fórmulas dos compostos orgânicos. Observem aí nesse videozinho. Os compostos orgânicos, eles formam cadeias, né, por causa da característica do átomo de carbono. Qual é as características do átomo de carbono? É que ele forma cadeias, por quê? Porque o carbono, ele é tetravalente. Como ele é tetravalente, ele forma 4 ligações covalentes. Como nós podemos ver aí na fórmula estrutural plana, cada carbono desse aí, ele está formando 4 ligações. Dentre esses carbonos também tem os hidrogênios, por causa da sua característica aí da tabela periódica, ele só forma uma ligação. Tem o oxigênio, que forma 2 ligações, tem nitrogênio, que forma 3 ligações. Então, essas características desses elementos químicos vão fazendo com que a gente tenha bastante compostos orgânicos. Então, a fórmula estrutural plana consiste em mostrar todas as ligações existentes. Como vocês podem ver aí, né? Carbono, aí cada carbono tem suas 4 ligações, então estão sendo mostradas todas as ligações. Mas isso daria muito trabalho se a gente fosse, por exemplo, montar a fórmula da ocitocina que vocês acabaram de ver. Se a gente colocar a cadeia orgânica com todas as ligações aparecendo. Então, o que se faz? Condensa aí as ligações dos hidrogênios. Então, observem a fórmula estrutural condensada, que consiste em omitir as ligações dos hidrogênios. Então, vocês podem observar aí, ó, o primeiro carbono, lá na fórmula estrutural plana, tem 3 hidrogênios.
esses 3 hidrogênios estão aparecendo as ligações, mas na fórmula estrutural condensada, essas ligações elas foram omitidas, por isso que está H3C, significa que tem 3 hidrogênios, e só estão mostrando aí as ligações entre os átomos de carbonos e os outros elementos, como por exemplo o oxigênio. Permanece aí a ligação do oxigênio, uma ligação que nós chamamos de ligação dupla. Mas existe uma outra fórmula também, que é a fórmula em bastão, que consiste em omitir os elementos. Omite hidrogênio, omite carbono e aparecem apenas as ligações entre eles. O que aparece também são os outros elementos, como por exemplo o oxigênio, aí ele aparece. Como por exemplo tem ali OH, aí aparece também o elemento. Mas os carbonos, eles não estão aparecendo, mas eles estão aí. Esses carbonos, eles estão omitidos. Como a fórmula é em bastão, ela consiste em apresentar as estruturas em zigue-zague. Por quê? Com o objetivo de identificar que em cada encontrozinho aí é um carbono. Então, sempre fazendo em zigue-zague. Aí a gente vai contando para saber quantos carbonos tem, porque se nós fizermos tudo em linha reta, não dá para saber quantos carbonos tem. Certo? Então, essas são as maneiras como nós vamos mostrar aqui para vocês as fórmulas estruturais, tá? Fórmula estrutural plana, fórmula estrutural condensada, fórmula estrutural em bastão. Mas, principalmente, a fórmula estrutural condensada e a fórmula estrutural em bastão. Correto? Agora que já revisamos um pouquinho aí como é que as cadeias carbônicas se apresentam, vamos para a classificação do átomo de carbono, porque isso é muito importante para o nosso estudo aqui. A gente precisa conhecer o elemento químico carbono, então a gente precisa conhecer a classificação, como é que ele se apresenta. Observem aqui, a classificação dos átomos de carbono, que é um sistema, né, um sistema de diferenciação dos átomos de carbono em compostos orgânicos. Então, existem várias classificações. Entre as classificações, destacam-se quanto ao número de carbonos que um átomo de carbono se liga, quanto à saturação, quanto à geometria, quanto à hibridização e quanto à simetria. Dentre essas classificações, nós não vamos ver todas hoje, né? Nessa nossa aula, nós vamos ver apenas algumas dessas classificações, que é o que eu trago agora para vocês, a classificação dos átomos de carbono nas cadeias. Qual seria a primeira classificação? É de acordo com a quantidade de carbonos ligados. Então, a gente precisa olhar uma cadeia carbônica e olhar carbono por carbono para saber a classificação de cada um, para identificar com quantos carbonos ele se liga. Então, a primeira classificação é essa, quanto à quantidade, de acordo com a quantidade de carbonos ligados. E são de 4 tipos, que vocês podem observar aqui, carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. Então, dependendo da quantidade de carbonos que cada um se liga, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário ou carbono quaternário. Ok? Essa é a primeira classificação que nós vamos conhecer. Tem uma outra classificação também, é de acordo com os tipos de ligações que realizam, né? O carbono, ele é tetravalente, então ele consegue se ligar aí fazendo 4 ligações covalentes. E essas 4 ligações covalentes, elas podem ser 4 ligações simples, ou elas podem ser, por exemplo, 2 ligações simples e 2 ligações duplas, ou elas podem ser uma ligação simples e uma ligação tripla, ou 2 ligações duplas. A gente vai ver tudo isso aqui. Então, dependendo do tipo que as ligações realizam, esse carbono ele pode ser classificado em carbono saturado ou carbono insaturado, certo? Então, agora nós vamos conhecer de um por um. O que é o carbono primário, que é o primeiro que nós vamos ver aqui, que é a classificação de acordo com a quantidade de carbonos. Por conceito, o carbono primário é aquele que se liga diretamente a um outro carbono. Então, esses carbonos aqui que vocês estão vendo em vermelho, eles são chamados de carbonos primários.
Observem que o carbono está formando 4 ligações. Ele sempre vai formar 4 ligações. Mas a gente está analisando aqui dessas 4 ligações, quantas ele faz com outro carbono. Então, nesse caso aqui, eles estão fazendo ligações com apenas um único carbono, por isso que eles são chamados de carbono primário. Observem esse aqui, ó, carbono primário, são esses em vermelho. Observem que o carbono está fazendo as suas 4 ligações. Lembram-se? Está aqui as 4 ligações, só que aqui está uma fórmula estrutural condensada que essas 3 ligações de hidrogênio, elas foram omitidas, por isso que está aqui. Dentre as 4 ligações, uma ele está fazendo com carbono, por isso que esse aqui é um carbono primário. Esse outro aqui, ó, dentre as suas 4 ligações, uma ligação ele faz com esse carbono, por isso que ele é chamado de carbono primário. Essa é a classificação de carbono primário. E vamos ver o próximo, que é o carbono secundário. Carbono secundário é que se liga diretamente a 2 outros carbonos. Aí assim fica mais claro para vocês compreenderem. Então, esse daqui, lembram-se, é um carbono primário, porque de 4 ligações, só uma ele faz com carbono. Mas esse aqui, o carbono, ele é secundário, porque de 4 ligações, ele faz ligação com 2 carbonos. Por isso que ele é chamado de secundário. O mesmo raciocínio é esse aqui. Ele, de 4 ligações, ele faz ligação com esse e com esse outro carbono aqui. Por isso que ele é chamado de carbono secundário. Então, de 4 ligações, 2 ele faz com carbono. Então, vamos classificar esse aqui. Observe, esse carbono aqui, ele é um carbono primário, porque ele, de 4 ligações, ele só se liga com um carbono, que é esse aqui. Em compensação, esse carbono ele está entre 2 carbonos, entre esse e esse, portanto, esse aqui é secundário. Ah, professora, eu tenho uma ligação dupla aqui. Não importa o tipo de ligação para essa classificação, só o que importa é a quantidade de carbonos que ele se liga, portanto, esse é secundário. Esse outro aqui também, ele é secundário. Vou apagar aqui para não confundir vocês. Esse outro aqui, ele também é secundário, porque ele faz ligação com esse e com esse outro carbono. Por isso que ele é secundário. E esse outro aqui, ele é um carbono primário, porque ele só está ligado a um outro carbono que é esse aqui. Isso aqui não é carbono, portanto, não é critério para classificação, ok? Carbono terciário, como o próprio nome diz, é aquele que se liga diretamente a 3 outros carbonos. Bem simples de identificar esse aqui, ó. Ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos, por isso que ele é chamado de carbono terciário. Observem que ele está fazendo suas 4 ligações, certo? Esse é o carbono terciário. E por último, nós temos o carbono quaternário. Por conceito, o que é o carbono quaternário? Né? Então, já vimos aqui o carbono primário, já vimos o carbono secundário, já vimos o carbono terciário e agora nós temos o carbono quaternário, né? Como o nome diz, carbono quaternário é aquele que se liga diretamente a outros 4 carbonos. Então, das suas 4 ligações, 4 ele está fazendo com carbonos, por isso que ele é chamado de carbono quaternário. Observem aqui a estrutura do carbono quaternário. Tá aqui, ó. Estão vendo? Das 4 ligações, ele está entre 4 carbonos, por isso que ele é chamado de carbono quaternário. Até aqui tudo bem, né? Conseguimos identificar o que é um primário, secundário, terciário e um quaternário, porque eu trouxe estruturas simples para vocês. Mas se, por exemplo, aparecer uma estrutura desse jeito aqui, olha só, essa próxima estrutura aqui, já não está mais tão simples, a gente precisa classificar cada átomo de carbono aqui. Eu preciso ir de carbono por carbono para conseguir identificar. Classifique cada um. Esse carbono aqui, ele é primário, secundário, terciário, quaternário. Então, aí a gente precisa olhar com calma, com bastante critério, cada átomo de carbono. E a gente vai classificar de um por um. Certo? Então, sempre olhando de um por um. Observe essa próxima estrutura aqui, ó. Já está um pouquinho mais complexa, porque aqui já tem oxigênio, aqui já tem ligação dupla, mas não importa o tipo de ligação.
O que importa é a quantos carbonos ele está ligado. Olhando para esse carbono aqui, ele está ligado a quantos carbonos? De 4 ligações, ele tem 3 hidrogênios e somente um carbono. Portanto, esse aqui seria o quê? Um carbono primário. Então, a gente olha de um por um. Observem que eu destaquei aqui para vocês, todos esses que estão de azul são classificados como carbonos primários, inclusive aquele lá da pontinha. Estão vendo aquele lá da pontinha? Por que ele é primário? Porque das suas 4 ligações, ó, ele faz lá para cima com oxigênio, aqui para baixo uma ligação dupla também com oxigênio e para o lado aqui ele faz com um carbono, por isso que ele é primário. Então não importa se ele está ligado a oxigênio ou nitrogênio, para classificar tem que estar ligado a outro carbono, certo? Então todos esses que estão de azul são carbonos primários. E aqui nessa estrutura, será que tem carbono secundário? A gente tem que olhar de um por um. Tem aí um carbono secundário, que eu destaquei aqui para vocês de verde. Ai, professora, tem uma ligação dupla aí. Como eu falei para vocês, não importa o tipo de ligação, é somente a quantos carbonos. Observe que ele está entre 2 átomos de carbonos, portanto, ele é carbono secundário. E existe mais um outro carbono aqui, que é o carbono terciário, ó. Destaquei em vermelho aqui para vocês. Observem que ele está entre 3 átomos de carbonos. Ele é um carbono terciário. E nessa estrutura também tem um outro carbono, que é o carbono quaternário. Olha, uma estrutura bem completa que eu trouxe aqui para vocês, com todos os tipos de átomos de carbonos, primário, secundário, terciário e quaternário. Observem aqui. Então, coloquei essas cores que é para vocês conseguirem identificar. Certo? Então, é bem simples a classificação. Mas vamos aplicar? Vamos resolver essas questões para vocês conseguirem identificar. E eu vou andar de um por um carbono aqui para vocês, tá? Então, observem aí. Essa primeira questão. Quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários há nas estruturas abaixo? De cara, essa primeira estrutura aqui com bastante átomos de carbonos. Então, como é que a gente tem que fazer? Eu quero saber quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários tem nessa estrutura. Então, o que a gente tem que fazer? Classificar de um por um. Então, eu vou andar aqui com vocês de um por um, tá? Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono primário. Por quê? Porque ele só está ligado a um único átomo de carbono. Esse outro carbono, será que ele é primário? Não, ele está, ó, entre 2 átomos de carbonos. Portanto, esse aqui é um secundário. E assim nós vamos fazer com todos os átomos de carbonos, tá certo? Esse aqui, ó, terciário. Esse aqui é um carbono primário e esse aqui, carbono terciário. Esse é secundário. Por quê? Porque ele está entre 2 átomos de carbonos. Observem que não é pelo hidrogênio. O carbono sempre vai ter aí os seus hidrogênios, porque ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Esse aqui é primário. Esse aqui, ó, é terciário, primário, terciário, primário. E esses outros? Esse aqui está entre 2 carbonos, secundário, secundário e esse outro primário. Observem que a maioria que está na extremidade, ó, eles são chamados de carbonos primários. Portanto, para vocês colocarem no caderninho de vocês, carbonos primários, tem quantos? Aí nós vamos contar. Carbonos secundários. Por quê, professor? Porque é o que ele está pedindo. Quantos carbonos primários, secundários, carbonos terciários e carbonos quaternários tem nessa estrutura aqui, que é o que nós acabamos de fazer e agora nós vamos contar. Tem quantos carbonos primários aí, ó? Carbonos primários. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbonos primários. Tem quantos carbonos secundários aí? Observem, tudo que está secundário, 2, 3, 4. Carbonos secundários tem 4. Carbonos terciários, tem quantos carbonos terciários aí? Então, a gente vai contar de um por um, que nós já identificamos, tem quantos carbonos terciários? 1, 2, 3, 4 carbonos terciários. E carbonos quaternários? Conseguimos identificar algum carbono quaternário aí? Não, portanto, é 0. Então, o exercício
aqui que é justamente para vocês praticarem realmente como é que a gente classifica os átomos de carbono. Vamos a mais um? Trouxe agora uma cadeia diferente, mas a classificação é do mesmo jeito. Ela é diferente, mas ela é bem simples de identificar. Por quê? Porque esse é um carbono primário, esse é um carbono primário. Então, carbonos primários nessa estrutura aqui tem quantos carbonos primários? Só identificamos 2. Por quê? Porque aqui, ó, aqui tem carbono. Lembram-se da fórmula em bastão? Aqui tem carbono. Cada cantinho desse, ó, representa um carbono. Portanto, esse carbono aqui ele está ligado a quantos? A 1, 2, 3. Por isso que ele é chamado de terciário. O mesmo raciocínio é esse aqui, ó, terciário. E o restante, eles são classificados como secundário. Ó, secundário, 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 certo? Então, número de carbonos secundários tem quantos? Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos secundários aqui. E tem quantos carbonos terciários que nós identificamos? 2 carbonos terciários. Aqui também não tem carbono quaternário. E assim vocês vão fazendo, correto? Classificação dos átomos de carbonos. Vamos ver mais um. Trouxe essa estrutura já com as respostas para vocês, né? Esse carbono, observe, tem carbono aqui? Tem, é uma fórmula em bastão. Então, esse carbono ele é primário. Por quê? Porque só está ligado a esse carbono aqui. Ó, aqui para cima é oxigênio, aqui para o lado é oxigênio. Portanto, esse carbono ele é primário porque só está ligado a 1. Por que que esse aqui ele é secundário? Porque ele só está ligado a 2, ó. Entre esse e esse outro aqui, ele é secundário. Por isso que ele é secundário. Esse outro também é secundário. Esse outro, ó, cada cantinho desse tem um carbono, certo? Então, essa é a classificação. Carbonos terciários, carbonos secundários, carbonos quaternários, correto? Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. E aí, eu trouxe também como que isso é cobrado em vestibular, não é? Porque é um assunto bem simples, mas é um assunto que é cobrado em vestibular. Então, você que pretende cursar a universidade, está estudando para o vestibular, é interessante ver uma questão, como é que é cobrado no vestibular a classificação dos átomos de carbono, tá? Então, observem aqui, uma questão de vestibular, como é que é cobrado? O composto de fórmula, aí está aí a fórmula estrutural, apresenta quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente. Então, como é uma questão de vestibular, ele vem com alternativas. Então, observe, tem a alternativa A, B, C, D e E, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai analisar esse composto e identificar quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários tem respectivamente. Então, eu vou voltar ao composto aqui para a gente analisar de um por um, tá certo? Então, observem aqui, ó. Analisando de um por um, assim que vocês têm que fazer. Carbono primário, carbono primário, carbono primário, e é assim que a gente identifica. Então, vou olhar só os carbonos primários, tá bom? Para a gente avançar no nosso conteúdo. Primário, primário, esse outro, ó. Primário, cada um desses aqui é carbono primário. Certo? Então, a gente identifica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que que a gente observa? Nas alternativas, eu já sei que tem 7 carbonos primários. Então, por ser uma questão de vestibular, é uma questão de raciocínio rápido. Conseguir identificar carbonos primários. Então, eu elimino a letra A, letra B, a letra D e eu fico aqui com a letra C e a letra E. Aí você volta para identificar a quantidade de carbonos secundários ou terciários e quaternários. A diferença vai estar aqui, ó. Então, quando você conseguir identificar o número de carbonos secundários, você já consegue matar aí essa questão no vestibular. Então, trouxe aqui para vocês todos eles. A alternativa correta é a letra C. Tem 7 carbonos primários, 4 carbonos secundários, um terciário e um carbono quaternário, correto? Então, essa foi uma questão também aqui para vocês, mas eu trouxe uma outra diferente que caiu no Enem. Observem essa questão aqui.
As moléculas de nanoproteins lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid representado na figura. Observem aí, ó. Então, essa foi uma questão do Enem, né? Uma questão do Enem de 2013. Aí a pergunta é: em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Tem nas alternativas: mãos, cabeça, tórax, abdômen ou pés. Observem que essa estrutura aí, que eles denominaram de nanokid, é uma estrutura de fórmula em bastão, né? Então, observe ali no rosto, por exemplo, que seria o rosto do nanokid. Tem 2 oxigênios, mas como ele quer saber a classificação, né, com a parte que tem o carbono quaternário, então você vai olhar aí direto, com muita atenção o nanokid e identificar qual é a parte do corpo que tem um carbono quaternário. E a resposta para essa questão é a letra A. Então, são as mãos que têm aí como identificação aí um carbono quaternário. Então, como é que a gente consegue identificar? Eu trouxe para vocês aqui o nanokid, né? Tá aqui, ó. Observem, nas mãos dele tem carbono quaternário, porque ele está sendo representado por 3 tracinhos e para o resto do braço. Então, aqui é um carbono quaternário, tá certo? Então, nas mãos dele, uma questão bem simples, mas que você precisa ter o conhecimento das cadeias carbônicas, né? Da classificação dos átomos de carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário, correto? E agora que nós já vimos essa classificação, vamos para a próxima classificação do átomo de carbono também. Como é que ele é classificado? Em carbono saturado, que é quando apresenta 4 ligações simples, ou seja, todas as ligações são simples, e essas ligações são chamadas de ligações sigma. E também carbono insaturado, quando apresenta pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. E essas ligações possuem uma ligação denominada de ligação pi. Observem aqui, na ligação simples, toda ligação simples é ligação sigma. Esse é o símbolo do sigma. Numa ligação dupla, uma ligação é sigma, porque é aquela que já estava formada, e a próxima ligação é chamada de ligação pi. Na ligação tripla, uma ligação é sigma e outras 2 são pi. Então, a gente precisa classificar, identificar quantas ligações sigmas tem em cada estrutura aí, tá? É uma das classificações. Então, eu trouxe aqui os exemplos para vocês. Esse primeiro exemplo. Agora, a classificação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conferir ligação por ligação para saber quais são as ligações sigmas e quantas são as ligações pi, tá certo? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente conta. Cada tracinho desse é uma ligação sigma, porque são as ligações simples. Então, ó, sigma, sigma, vamos contar quantas ligações sigmas tem, ó. Cada tracinho desse. Então, aqui já tem 4 ligações sigmas. Então, você conta 4, ó, 5, 6, 7, 8, vou contar para cá, 9, 10, 11, 12, 13. Mas aqui tem 3 hidrogênios, então tem 3 ligações sigmas, ó. 14, 15, 16. Aqui tem OH, quer dizer que tem um traço aqui, não esqueçam. Então, tem mais uma ligação sigma, 17. E observem que aqui tem uma ligação dupla. Lembram-se que eu falei para vocês que numa ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. Portanto, nesse composto tem 18 ligações sigmas e tem apenas uma ligação pi, correto? Vamos para mais um, para saber como é que a gente conta. Observem, cada tracinho é uma ligação sigma, ó. Não importa mais agora o tipo de elemento, né? Qual é o elemento que tem aqui. Cada tracinho tem uma ligação sigma. Tanto faz ser carbono, se é oxigênio, se é nitrogênio, cada cantinho desse é uma ligação sigma, classificação. E lembram-se que numa ligação dupla tem uma sigma e tem uma ligação pi, aqui também tem pi. No total dessa estrutura tem 17 ligações sigmas
e tem 4 ligações π, porque tem mais uma aqui, ó. 4 ligações π, correto? E por último, mais um aqui para vocês. Quantas ligações sigmas? Vocês vão contar quantas ligações sigmas tem aqui. Não esqueçam que se tem 2 hidrogênios, tem 2 ligações sigmas. Numa ligação dupla, uma é sigma e outra é π. Se aqui tem hidrogênio, tem ligação. Tem hidrogênio, tem ligação. Se tem 3 hidrogênios, tem 3 ligações sigmas. E assim a gente vai contando. E na ligação tripla, uma é sigma e 2 são classificadas como ligações π. Portanto, nessa estrutura tem 13 ligações sigmas e tem 3 ligações π, correto? Então, são essas as classificações. Como é que a gente consegue classificar também aí o carbono em ligações? Ligações sigmas e ligações π, tá certo? Tá aí as estruturas para vocês. Essa última estrutura aqui para vocês são essas as classificações, tá certo? Em carbono primário, em carbono secundário, em carbono terciário, em carbono quaternário. Ou então, quando a cadeia tem somente ligação simples, ela é saturada, então ligação sigma, ou quando ela tem ligação dupla ou tripla, aí aparecem ligações π. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido todo esse nosso conteúdo. Muito obrigada pela atenção.